As autoridades medievais projetavam uma imagem de controle absoluto sobre seus domínios. Elas acreditavam que podiam suprimir o crime e aplicar a justiça com mão de ferro. Essa crença provinha de uma visão de mundo profundamente enraizada na doutrina religiosa e na hierarquia social. Os reis eram vistos como representantes escolhidos por Deus na terra, e suas leis eram extensões da vontade divina. Desafiar essas leis não era apenas um crime contra a sociedade, mas também um pecado contra Deus. Essa imagem de controle era constantemente reforçada por demonstrações públicas de poder. As execuções eram espetáculos públicos, projetados para incutir medo e dissuadir criminosos em potencial. Juízes e magistrados presidiam seus tribunais com um ar de autoridade solene, cada palavra carregando o peso da lei. A mensagem era clara. As forças da ordem estavam no controle e aqueles que ousassem perturbar a paz enfrentariam uma punição rápida e implacável. No entanto, por trás dessa fachada de controle, escondia-se uma realidade muito mais complexa e frequentemente caótica. O mundo medieval era um lugar onde a violência era comum e a máquina da justiça era frequentemente lenta, ineficiente e suscetível à corrupção. Enquanto a elite podia desfrutar de um certo grau de proteção contra a ilegalidade que assolava as classes mais baixas, mesmo suas vidas e propriedades estavam longe de ser seguras. A cidade de Lincoln, em 1202, oferece um vislumbre da realidade da justiça medieval. Registros daquele ano revelam uma cidade repleta de crimes, violência e agitação social. Pequenos furtos, agressões e desordem pública eram ocorrências diárias. Roubos de comida, gado e pertences pessoais eram comuns, refletindo a dura realidade económica da época. Tabernas e bares eram frequentemente cenários de brigas e bebedeiras, alimentadas por álcool barato e tensões latentes entre diferentes grupos dentro da cidade. Crimes ainda mais graves, como roubo, incêndio criminoso e assassinato, estavam longe de ser incomuns. Os registros mencionam casos de casas invadidas e incendiadas, indivíduos atacados e roubados em plena luz do dia e até assassinatos cometidos a sangue frio. Esses crimes não se limitavam aos cantos escuros da cidade ou eram cometidos apenas sob o manto da noite. Eles transbordavam para as ruas, afetando a vida de ricos e pobres. Os registros pintam o quadro de uma sociedade onde a violência estava entranhada no tecido da vida cotidiana e onde até mesmo o senso mais básico de segurança era frequentemente ausente, parecido com o que vemos hoje em dia em alguns bairros perigosos de São Paulo. Embora o sistema de justiça medieval aspirasse a ser rápido e severo, a realidade era frequentemente muito mais complicada. Os criminosos, especialmente aqueles com recursos e astúcia, muitas vezes conseguiam encontrar maneiras de escapar das garras da lei. Um dos métodos mais comuns era simplesmente fugir da cena do crime. Sem uma força policial organizada e com a comunicação limitada ao boca a boca, um criminoso que conseguisse desaparecer no labirinto de ruas medievais ou escapar para o vasto campo poderia efetivamente desaparecer sem deixar vestígios, como se estivesse caindo na gandaia. Para aqueles que podiam pagar, os subornos eram outra maneira eficaz de escapar da justiça. Oficiais corruptos, desde os humildes guardas até os poderosos juízes, podiam ser persuadidos a fechar os olhos para atividades criminosas ou manipular evidências em troca de uma quantia considerável, uma verdadeira carteirada. Influência e conexões também desempenhavam um papel significativo para evitar a punição. Um indivíduo bem relacionado acusado de um crime podia frequentemente contar com o apoio de patronos poderosos para interceder em seu nome, influenciando o curso da justiça a seu favor. Um esquema digno de novela das 8. A eficácia desses métodos destaca um aspecto crucial da justiça medieval. Era um sistema que podia ser manipulado, contornado e até mesmo totalmente corrompido por aqueles com os meios para fazê-lo.
Essa injustiça inerente corroeu ainda mais a ilusão de controle e contribuiu para um clima de ilegalidade e impunidade, principalmente entre as classes privilegiadas. Seção 4. A mão pesada da Igreja. A Igreja detinha imenso poder na sociedade medieval, estendendo seu alcance muito além das questões de fé e espiritualidade. Ela desempenhou um papel significativo na formação da paisagem moral da época e exerceu considerável influência sobre o sistema jurídico, particularmente quando se tratava de crimes considerados ofensas contra Deus. Heresia, blasfémia, bruxaria e até mesmo adultério caíam sob a alçada da Igreja, e as punições por tais ofensas podiam ser rápidas e brutais. Acusações de heresia eram levadas particularmente a sério, pois ameaçavam os próprios fundamentos da autoridade da Igreja. Suspeitos de heresia eram submetidos a interrogatórios, muitas vezes sob coação e forçados a renunciar às suas crenças. Aqueles que se recusavam a obedecer enfrentavam uma série de punições, desde a excomunhão até a prisão. Os casos mais extremos podiam terminar em morte na fogueira, um espetáculo horrível destinado a punir o herege e servir como um aviso severo para outros que ousassem questionar os ensinamentos da Igreja. O envolvimento da Igreja em questões de justiça, particularmente seu tratamento severo de ofensas religiosas, destaca a complexa interação entre a autoridade secular e religiosa no período medieval. Também ressalta a natureza frequentemente arbitrária da justiça, onde acusações de heresia podiam ser usadas como arma contra inimigos pessoais ou para suprimir vozes dissidentes. Seção 5. Um sistema distorcido pela riqueza. Talvez a falha mais gritante da justiça medieval fosse sua desigualdade inerente. A lei não era aplicada igualmente a todos os membros da sociedade. Riqueza, status social e conexões influenciavam fortemente o curso da justiça, muitas vezes determinando se um indivíduo receberia um julgamento justo ou qualquer punição. Para os ricos e poderosos, a lei podia ser uma ferramenta maleável, usada para proteger seus interesses e punir seus rivais. Nobres e ricos mercadores podiam frequentemente comprar sua saída de problemas, subornando funcionários para descartar acusações ou influenciar o resultado de julgamentos, uma verdadeira pizza com a justiça. Eles também podiam contar com sua posição social para escapar de punições severas. Um nobre considerado culpado de agressão podia receber uma multa ou um breve período de prisão domiciliar, enquanto um camponês condenado pelo mesmo crime podia esperar um açoite público ou pior. Essa disparidade no tratamento gerava ressentimento e fomentava um senso de injustiça entre as classes mais baixas. Também contribuía para um clima de impunidade para a elite, que sabia que podia operar acima da lei com pouco medo de consequências. Essa injustiça inerente era uma fonte de tensão constante na sociedade medieval e, em última análise, contribuiu para sua instabilidade.